E o Pacheco comentou aí, né, desse aumento de arrecadação, 80 bilhões a mais do que o mesmo período no ano passado. Mesmo assim, isso não foi suficiente para cobrir os gastos do governo. E aí ele falou também, então, de um possível ajuste na parte da despesa, né? A gente fala muito só, né, da questão da arrecadação, o governo mira muito a arrecadação, mas todo mundo que gere um orçamento doméstico aí sabe que você tem a parte da arrecadação, da receita, mas também a parte da despesa. Vamos ver o que ele falou em relação a isso, sobre as despesas do governo. Aliás, o que o Brasil precisa de fato nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso então ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Adriano Janturco, qual você acha que é a proposta do governo para cortar gastos públicos? Nenhuma. Todo mundo sabe a resposta. Pelo contrário, eles falam abertamente, explicitamente, que gasto é vida, que tem que gastar mais, né? Isso era perfeitamente previsível, foi falado abertamente na campanha eleitoral. Temos também um histórico para olhar, teve já 2 governos de Lula precedentemente, teve outros governos com Dilma do mesmo partido, mesmo se com outro presidente. E sabemos também na literatura que o incentivo de todos os políticos, de todos os partidos, de todas as cores, inclusive, é sempre a gastar mais e a aumentar o gasto. Mas que um lado, este lado, historicamente falando, em todos os países do mundo, tende a ter mais irresponsabilidade fiscal. Então, mais ou menos todo mundo, mas a direita tende a ser um pouco mais responsável fiscalmente. Agora, é interessante este caso, porque, bom, no mérito da questão, sobre a desoneração da folha, eu também sou contra. Por quê? Porque do que se trata? Se trata de uma redução de impostos para 17 setores, para as folhas de pagamento para funcionários que recebem até o salário mínimo. Por que sou contra? Não porque eu seja contra a redução de impostos, muito pelo contrário. Precisa de uma forte redução de impostos, só que precisa ser uma redução de imposto horizontal, igual para todo mundo, com isonomia, falam juristas, tratando todo mundo da mesma forma, e não só para 17 setores, que acabam sendo os setores que têm mais poder político, que fazem mais lobismo. Então deveria reduzir para todo mundo da mesma forma. Talvez pode reduzir até um pouco menos, né? Em lugar de aquele 15,5%, você pode reduzir um pouco menos, mas igual para todo mundo. Ou pode reduzir mais mesmo para todo mundo, e aí o Estado pode até arrecadar menos e vai ter que cortar gastos, como você está falando. Inclusive, interessante, por quê? Porque não necessariamente cortando impostos, o Estado vai arrecadar menos. É possível que o Estado arrecade, inclusive, mais, como, inclusive, está acontecendo neste momento. E o mesmo Pacheco lembrou disso. Se vocês se lembram que nas últimas semanas e meses o governo vem batendo meta de arrecadação de imposto, mesmo com a desoneração da folha. Por quê? Porque quando você corta impostos, se você passou do ponto ótimo da chamada curva de Laffer, ou seja, existe um ponto ótimo da carga tributária, além do qual, se você aumentar os impostos, a arrecadação não aumenta. Se você reduz os impostos, neste caso, as empresas produzem mais, você gera incentivos positivos e, paradoxalmente, pode até, cortando impostos, até o Estado arrecadar mais. Agora, é óbvio que tem uma questão no mérito, né, que é essa, e outra questão que é a forma. Ou seja, o que está acontecendo? O governo foi vencido pelo legislativo sobre essa questão, aí não se contentou, e obviamente a AGU foi, judicializou a questão, e o governo Izanin fez o favor com decisão monocrática para o executivo. Bom, sabemos do que se trata, ou seja, este governo está governando com o judiciário. E sabíamos disso desde o começo. É por isso, inclusive, que a impopularidade, a popularidade caindo de Lula e do governo não importa para eles. E ele falou semana passada explicitamente, a popularidade que cai não me interessa, não me importa. Por quê? Porque realmente não precisa dela. Ele não está governando com base na opinião pública, com base no judiciário. Último detalhe,
Inclusive interessante porque, no mesmo tempo, as emendas parlamentares que o Executivo está fazendo no Legislativo, ou seja, né, molhar a mão legalmente dos parlamentares para que votem junto com o Executivo, também parecem não estar funcionando. As emendas parlamentares estão explodindo, as verbas e os valores estão aumentando de forma exponencial, ele está conseguindo passar vários projetos, ele já tem o recorde como presidente de maior projetos passados, mas só aqueles que lhe interessam. Quando se trata de verba, de responsabilidade fiscal, tudo isso não está funcionando. E, obviamente, não é prioridade dele.